Olá pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos a esse vídeo do canal. Hoje eu estou aqui nesse quartinho e temos esse arco aqui para pintar. A ideia da minha cliente foi uma família de girafas olhando para o filhotinho e o berço vai ficar logo aqui, então também é como se as girafas adultas estivessem olhando para o bercinho, tá super fofinho, é algo mais clean, mais minimalista porque o espaço é pequeno. E eu quero convidar vocês a acompanharem essa pintura comigo. Eu vou mostrar um pouquinho do que eu uso e como que vão ser as minhas pinceladas. Para pintar eu sempre fico olhando para minha referência para me localizar nas cores, nos detalhes, né, nas nuances que eu criei. Essa é a arte que vamos pintar, de 3 girafinhas. E aí eu deixo bem aqui do meu ladinho. Eu vou começar logo pelas girafas porque eu não tenho cenário de fundo, então eu preciso fazer cenário de fundo, como geralmente eu faço. Como é uma arte mais simples, mais minimalista, a gente resolveu não colocar cenário, tem só algumas folhagens, mas elas não estão sobrepostas. Então eu posso fazer qualquer elemento e eu resolvi começar pelas 2 girafas mais velhas, significando o pai e a mãe. E aí eu vou pintar as duas ao mesmo tempo, mais ou menos. Se eu perceber que isso não tá sendo tão positivo para o meu processo, eu vou e foco em uma só, mas eu quero pelo menos inicialmente começar pintando as duas para ter uma base de cores entre as duas bem parecida, não variar tanto a questão das tonalidades. Esse aqui é o meu pratinho, já peguei os meus pincéis e o meu borrifador, que são os materiais que eu uso. Eu só vou pegar uma trincha um pouco maior para fazer a base do pescoção dessa girafa aqui. Peguei uma trincha da Atlas, essa aqui é da Plumatec, a linha Plumatec que é a que eu gosto, que é a mais massinha, que funciona para parede assim, é a minha preferida. E os pincéis são da Ceramic e da Condor, Ceramic linha 321 e da Condor linha 422. Vou molhar o meu pratinho e aqui eu faço a minha mágica misturando as tintas que tem aqui até chegar no tom que eu quero, que seria a base das pelagens da minha girafinha. O meu pincel já tá molhadinho e o meu prato também. Eu gosto dessas primeiras pinceladas bem aquareladas para ficar bem leve e construindo. Então já vou dar a minha primeira camada de pincelada, bem úmido. Já é um begezinho para começar, mais pro laranja, que foi o tom que a gente escolheu aqui para essa girafa. Esse aqui tá representando o pai e do lado direito tem outra girafa representando a mãe. E aí eu vou dar essa base nos dois para a base inicial ser a mesma e aí eu faço a construção depois dos dois. Agora vocês vão acompanhar o processo mais rapidinho, porque aqui é mais lento e poético. E aí eu vou acelerar para vocês ficarem com essa parte satisfatória. Dei a base inicial no pescoço e no rosto das 2 girafas, com a mesma tonalidade. Essa aqui sendo um pouquinho mais clara, porque ela é uma fêmea, então deixei um pouquinho mais delicado. Isso é só para me dar uma base para iniciar os detalhes e sombreamento e contrastes que vocês vão acompanhar já já. Vou começar a adicionar detalhes e nuances, luz e sombra, bem aos pouquinhos, porque eu gosto de ir adicionando para não precisar retirar, porque é um processo muito mais complexo e não dá um acabamento tão bom. Então eu vou adicionando e à medida que eu for vendo que precisa de um pouco mais de sombra, de um pouco mais de contrastes, e aí eu vou mudando os tons e modificando o meu elemento. Estou com o meu pincel da Ceramic, linha 321. Esse aqui é o número 18. Já montei a minha tinta aqui, uso a tinta sempre muito bem diluída e uso a tinta Souvenir Fosco completo. Uma coisa bem legal sobre essa parte do processo é que eu gosto de segurar o pincel com a mão bem mais distante das cerdas. Ao invés da gente segurar bem pertinho para ter muito controle, eu gosto de afastar a minha mão e os meus dedos das cerdas para as minhas pinceladas ficarem bem leves. E eu também uso a tinta bem mais diluída que o normal, de que quando eu, por exemplo, vou fazer alguns detalhes, vou finalizar algum detalhamento.
Isso deixa essa parte mais fluida e eu gosto do efeito que dá. Fica bem aquarela mesmo, por mais que a gente esteja pintando com tinta acrílica. Muito legal ver como tudo vai ganhando forma. Aqui eu já trouxe um pouco de contraste, um pouco de luz, um pouco até de detalhamento no pelo da girafa, mas eu vou partir para essa aqui agora para deixar tudo bem uniforme e as luzes ficarem na mesma paleta, aproveitando as tonalidades que já existem aqui no meu pratinho. Vou usar os mesmos pincéis que eu já estou usando, então vou começar essa daqui. Agora chegou a hora de fazer mais detalhamentos nessa primeira girafa aqui. Vou fazer mais detalhes aqui, adicionar uma tonalidade mais escura para trazer mais realismo. E vou começar os detalhes dos olhos também. Gente, finalizei parcialmente as duas girafas adultas e agora vou iniciar o filhotinho de girafa. Depois eu venho detalhando mais o que eu achar que precisa, adicionando um pouquinho de luz, de sombra no que eu achar que é necessário, melhorando algum acabamento. Depois, quando eu tiro o rascunho também, com lenço umedecido, eu gosto de dar uma olhadinha também. Se precisa de uma pincelada aqui, uma lá. Eu gosto de dar essas pausas e essas diferenças porque quando a gente vai pintando muito tempo um elemento, às vezes a gente fica com o olhar viciado e quando a gente muda o foco para outro elemento, ou então faz uma pausa,
quando a gente retorna o olhar para aquele elemento, a gente consegue visualizar às vezes o que está faltando ou o que está demais. Então eu vou começar o filhotinho de girafa aqui, nessa parte de baixo, e depois que eu terminar ele, vou para as folhagens e aí faço os outros ajustes. Gente, finalizei a girafinha bebê. Agora só faltam alguns detalhezinhos que eu ainda vou ajeitar em cada girafa, mas agora eu estou com o meu pratinho verde. Eu coloquei branco, preto, verde claro e um verde escuro, os meus corantezinhos, que faz parte da minha técnica do pratinho, para fazer as folhagens. Aqui eu coloquei algumas folhagens só para dar um contextozinho. A ideia inicial da minha cliente eram só as 3 girafas, mas aí eu sugeri de fazer umas folhagens verdes bem levinhas para não só deixar só as girafinhas e ter um pouquinho de contexto. E achei que ficou bem charmoso e vai ficar uma arte bem levinha, bem singela. E aí vocês vão acompanhando aqui essa finalização. Finalizada, gente, eu achei tão fofinho.
Apesar de ser uma arte simples, em uma estrutura, né, em um tamanho muito menor do que eu estou acostumada a pintar, e que geralmente são os projetos que eu mostro por aqui, esse aqui ganhou meu coração. A estrutura, o olhar, toda essa dinâmica de papai, mamãe e o filhinho todo empolgado, feliz e aqui curioso, é como se ele estivesse tipo assim, pronto para viver e escutar as orientações dos pais para viver esse mundão que ele está descobrindo. Eu fiquei muito satisfeita, muito feliz. Deixem aqui nos comentários se vocês gostaram, o que vocês fariam se fosse na casa de vocês. Aqui tem um papel de parede de linho begezinho em todas as paredes do quarto para ornar. E aí, esse arco aqui veio para compor, adicionei as folhagens que eu comentei com vocês e essa estrutura familiar que vai abraçar o berço que vai vir logo aqui. E essa foi a pintura dessa semana, na verdade, desse dia. A gente chegou aqui às 8 e estamos saindo agora às 4. Foram 8 horas de trabalho e eu espero que vocês tenham gostado. Se você tem interesse em fazer uma pintura, seja pequenininha como essa, ou maiorzona como outras que eu já pintei, entre em contato com a gente e venha ver novas pinturas lá no Instagram da Decoração também, daí.curacão_. E se você é artista que gosta desse conteúdo, de ver eu pintando um pouco mais de perto, animais, né, dessa forma, tem mais conteúdo lá no @euligiaramos e a gente tem um curso chamado Paredes que Contam Histórias. Ele é totalmente online, feito desde iniciantes ou pessoas que já têm experiência com arte para trabalhar com arte em parede, assim como nós. E ele vai estar disponível numa próxima turma, dia 28/6, ou em novas turmas futuramente, dependendo do dia que você estiver assistindo esse vídeo. Os links estão sempre aqui na descrição de tudo que a gente faz, as coisas que a gente trabalha, papel de parede, enfim, tudo isso que a gente tem. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem interesse em mais vídeos como esse, ou então com uma estética diferente, talvez eu explicando mais sobre técnicas, me contem aqui o que vocês desejam ver, para eu saber o que eu gravo para vocês, tá bem? Um beijinho!